Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meu nome é Fernando Santos. Mais uma vez estou com vocês aqui para comentar um trecho do capítulo 134 do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o tema que nós vamos conversar um pouco é o tema Basta Pouco, que está no capítulo 134. Então é interessante o tema, né? Que já traz assim uma forma da gente pensar com esse basta pouco, né? Que ele nos traz. E muitas vezes a gente leva uma vida querendo tanta coisa, né? E às vezes entramos até, nos perturbamos, ficamos preocupados em querer alcançar algumas coisas na vida. Às vezes buscamos títulos, poder, queremos mandar, né, conseguir as coisas. E com tão pouco a gente pode fazer as coisas funcionar. Mas isso faz parte do mundo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente viu o quanto as guerras por poder, por terra, e como a gente ainda vê até hoje, né? A gente hoje no momento que nós estamos vivendo, estamos passando por isso, né? Essa questão do querer terra, poder, né? Essa briga aí que nós estamos vivendo já há 2 anos nas guerras. Nada mais isso é por causa de poder, por causa de posse e por não perder território. Mas aqui nós vamos falar de um basta pouco que Jesus veio trazer para a gente. O exemplo que Jesus, ele veio, né, enviado por Deus, né? Se a gente pegar, a gente sabe que Jesus foi um dos construtores desse planeta, né? Antes mesmo dele vir, ele já participou, foi o construtor desse planeta, onde ele teve a maior parte de colaboração para a formação desse planeta. Mas a gente sabe também o quanto, depois de criado, as criaturas que passaram por esse planeta, né, onde muitos quiseram conquistas, né, poder, né, cidades imensas como Roma, né, e outros mais, né, que passaram por todo esse tempo. Mas Jesus veio na sua simplicidade, né? Jesus veio na sua simplicidade, nasceu numa manjedoura, não nasceu num palácio, não é? Aí já vem uma mudança, né? Que basta pouco. O tema já vai fazer a gente refletir um pouco. Basta pouco, né? Nasceu numa manjedoura, mas nasceu numa manjedoura, numa família humilde, não é? Mas trazia dentro de si uma grandeza enorme. Ele era o filho enviado do Pai, né? Olha que coisa linda. E não veio em berço de ouro, veio numa manjedoura, num estábulo, né? Tão pouco, né? Tão pouco, moral dizer assim, uma pobreza, né, material. Uma pobreza material, mas por trás tinha uma riqueza muito grande espiritual. Que é essa riqueza e esse muito que a gente precisa, né, buscar essa riqueza espiritual
que a gente precisa no nosso dia a dia trabalhar tanto e buscar tanto, porque a riqueza material ela é passageira, não é? Você vê quantas ruínas tem aí de cidades que eram maravilhosas, coisas maravilhosas, hoje é ruína, né? Mas a mensagem do Cristo, ela permanece até hoje, né? Que coisa linda, né? É muito bacana. Então, o trecho do capítulo é um capítulo pequenininho sempre, mas Emmanuel traz uma reflexão muito grande para a gente, né? Essa reflexão, né? Para que a gente possa, como cristão, como espírita, eu entendo assim, o que é que a gente pode fazer com o pouco que a gente tem, né? O que é que nós podemos fazer na casa espírita? Que trabalho nós podemos fazer na casa espírita para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa levar o evangelho, os ensinamentos da doutrina para essas pessoas? O que é que podemos fazer? Não precisa ser muito, mas um pouco, não é? Mas que esse pouco a gente possa levar para essas pessoas que nos procuram um consolo, como nós fazemos, mas também um conhecimento do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos dessa doutrina, né, que ele mesmo fala que enviará o Consolador prometido. Esse Consolador prometido ia revelar coisas que ele não, naquele momento, não podia revelar, né? Esse Consolador que nos ensina, esse Consolador que nos ajuda a seguir um caminho, né? E a doutrina espírita também é consoladora. Então veja que, além de enviar o Consolador, o Pai envia o Consolador, e podemos dizer que Jesus é um Consolador, porque ele foi um Consolador para nós e continua sendo, mas também envia o Consolador prometido, que é uma doutrina que nos esclarece, que nos ajuda a entender alguns sentidos de algumas coisas da nossa vida, que até então a gente não tinha conhecimento, nem tinha condições de entender. Então é uma situação, é um momento de reflexão para todos nós. O que é que podemos fazer com tão pouco, né? Com esse pouco que é nos dado, com esse pouco de oportunidade que temos de ser um discípulo de Jesus, né? De ser um discípulo, de trabalhar na sua obra, de buscar ajudar aqueles que precisam, mas também lhe trazer conhecimentos, porque o conhecimento a gente leva ele para o resto da nossa vida. É importante ajudar as pessoas. Eu acho que a gente tem que, na casa espírita, quantos trabalho é feito, quantos projetos onde a gente ajuda muita gente. Mas eu acho importante também que a gente possa buscar uma forma de ajudar através do conhecimento, porque esse conhecimento ele vai edificar essas pessoas. Esse conhecimento ele vai estar ali e aquelas pessoas vão estar lembrar, né, e fazer com que ela possa ter essa presença, né, desse Espírito iluminado que é Jesus. Mas sempre sabemos que é um desafio grande. Jesus, na sua caminhada, ele foi buscar pessoas, né, como a gente vai ver aqui no texto, pessoas simples,
Ele não foi buscar pessoas, doutores da lei, né, daquele tempo. Ele foi buscar pessoas simples, né, como diz aqui, numa aldeota singela. Ele foi buscar em uma aldeota singela, ainda diz assim, foi buscar numa aldeota singela, só com isso, para a transformação da humanidade inteira. Ou seja, Jesus foi buscar uns pescadores ali, né? Pessoas iletradas, que não tinha muita assim, cultura, ou um cara letrado, doutor da lei, não. Ele foi buscar aquelas pessoas simples, né? As pessoas simples, para que pudesse formar ali naquelas pessoas, e naquelas pessoas ele ia ensinar, ia passar seus conhecimentos, né? E deixar uma verdade. Mas é bem isso que a gente precisa saber. Às vezes as coisas estão muito simples na nossa vida. Às vezes as coisas estão muito simples na nossa frente e muitas vezes a gente vai buscar uma coisa grandiosa e complicada. Fica aí uma reflexão para todos nós, porque às vezes a gente não escolhe as coisas simples, mais fáceis, que a gente possa dar um início como Jesus deu. Jesus não foi buscar pessoas letradas, não é? Ele podia ter feito isso, ele podia ter feito, mas ele sabia, né, que aquilo ali não ia ser num momento bom para ele. Talvez ele não ia conseguir a extensão, né, que ele teve com essas pessoas. Essas pessoas, por segui-los, eles, dentro de si, ele conhecia o coração de cada um. Ele sabia o coração daquelas pessoas. Ele precisava de um coração verdadeiro, um coração com amor, né? Coração que não tinha tanta coisa de ambição, né? Como talvez outros tivessem. Então, muitas vezes, essa ambição, essa coisa do querer demais, não é? Às vezes a gente não consegue fazer as coisas mais simples. Então, a gente precisa entender que talvez com pouco, mas com a vontade, a gente possa fazer o grande, feito Jesus fez. Então a gente precisa fazer essa reflexão de pegar esse pouco, mas esse pouco com amor, esse pouco com vontade de fazer com que a coisa aconteça. E muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas e adiamos e prorrogamos e vamos prorrogando na nossa vida porque a gente quer fazer uma coisa muito grande. Fica aí a reflexão para todos nós, não é? Bora pensar, será que eu posso, com a simples palavra, não é? Pelo um pouco de conhecimento eu posso ajudar, não é? Eu posso fazer alguma coisa por alguém, ou na minha vida, um projeto na minha vida que eu possa startar esse projeto. Startar esse projeto na minha vida para que eu possa dar início, né, a uma caminhada, mas às vezes a gente trava, a gente fica travado e não sai do canto porque a gente quer muito. Então a gente precisa refletir sobre isso. O texto para mim foi isso, assim, de reflexão, que eu posso com pouco fazer às vezes muito, mas eu preciso sair e fazer. Muitas vezes a gente fica adiando, né? Ah, eu vou participar disso, ah, eu não tenho tempo, eu não, eu vou, mas a gente nunca vai, não é? E muitas vezes a gente não tem tempo,
para as coisas de Deus, não é? Para as coisas de Jesus. A gente tem tempo para um monte de coisa, mas às vezes a gente não tem tempo para as coisas de Jesus e de Deus. A gente não tem tempo de participar de um trabalho, a gente não tem tempo de fazer uma obra, mas a gente tem tempo de fazer outras coisas. Mas assim, não é não, Fernando, eu tenho que fazer, não. Porque essa doutrina que nós participamos é uma doutrina que esclarece e, ao mesmo tempo, ela trabalha a nossa consciência. Eu acho que cada um é que tem que buscar e entender o que é que eu preciso e o que é que está me fazendo a não fazer as coisas. Então, é uma consciência de cada um, não é? Ninguém aqui vai dizer, você é isso, você é aquilo, não. Acho que cada um tem que fazer exames de consciência de que você está fazendo ou não para a sua vida. Não é para a vida de ninguém, de uma instituição ou não. Tudo que nós fazemos é em relação à nossa vida. As decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, o caminho que seguimos, as coisas que dissemos, tudo é nosso. É nós que fazemos isso. Então é preciso que a gente também tenha um pouco, né, de reflexão sobre isso, porque somos nós os responsáveis, né? Sempre digo isso e vou dizer sempre, é eu que vou passar pela porta estreita, é eu que vou ter que pagar pelos meus erros, pelos meus acertos, não é? Pelas minhas melhoras, não é? Pela minha evolução, pelo meu crescimento. Mas aí a gente às vezes volta para o tema aqui, às vezes a gente espera por muito, a gente podendo fazer com pouco. Mas eu não tenho tempo. Mas vai um dia, né? Arruma um tempo para um dia, pelo menos. E assim, Jesus, se a gente vai ver aqui no tema, ele foi buscando os seus discípulos. Ele passou por essa aldeia e foi buscando cada um para seguir ele. Mas se ele ficasse esperando, ele não ia conseguir, não é? Ele disse, não, eu tenho que buscar essas pessoas. Ele já tinha na mente dele, claro que ele era Jesus, né? Ele foi enviado do Pai para que pudesse fazer, como ele diz aqui, a transformação da humanidade inteira. Olha só, ele veio com a missão de transformar a humanidade. Então ele já sabia, já tinha isso, ele já sabia, ele foi buscar as pessoas que tinham um coração mais leve, que não tinham um coração tão pesado, cheio de interesses, de orgulho, de vaidade. Ele sabia o caminho. Ele ia ter mais dificuldade, talvez sim, como ele teve. Foi difícil, não é? Ensinar aquelas pessoas, passar os conhecimentos do Evangelho, do reino de Deus, como ele falava. E foi difícil. Quantos questionamentos foram feitos a ele? Se você pegar o livro Boa Nova, não é? O livro Boa Nova de Chico Xavier, né? É o livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. É belíssimo esse livro também, viu? Quem conheceu o Evangelho na forma de como Jesus foi desde o início, está aqui um livro muito bom. Difícil para ele sabia da dificuldade que ele ia passar, né, com aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento, mas era o trabalho dele. Ele ia se esforçar, né, e já sabia como lidar com essas pessoas e estar ali fazendo com que eles entendessem aquela mensagem e deixar aquilo para que eles pudessem seguir com os ensinamentos que ele tinha deixado. Então não é fácil, né? Foi difícil, muitos questionamentos, dificuldades, né?
eu lembro assim até uma passagem que Jesus chega numa aldeia, num lugar para fazer uma pregação, foi em Nazaré, se eu não me engano, e aí o pessoal chamou Jesus de mentiroso, de como é falso, e tudo que você imaginar, né, disseram de Jesus. Jesus ficou lá tranquilo, né? Jesus ficou tranquilo, e aí os discípulos no outro dia foram lá questionar Jesus. Mas Jesus é mestre, chamava mestre, Senhor, mestre. É, pessoal lá, a gente brigando contra eles, dizendo coisas, lhe defendendo, e o senhor lá caladinho, não falou nada. E aí ele diz que o que é que adianta eu entrar em contenda com a pessoa que não quer entender? Não é? Veja que ensinamento ele passa. O que é que adianta eu falar, né, os ensinamentos do Evangelho para aquela pessoa que não quer entender? Aí Jesus pergunta a eles: vocês já entendem o Evangelho e a questão de entrar no reino dos céus? Aí eles fazem assim: eu tenho umas dúvidas. Bom, se vocês que estão comigo esse tempo todo têm dúvida, imagine eles, né? Então veja que está aí, né, uma questão de reflexão. Será que não é legal? Eu vejo que Jesus fez, ele não foi em contenda. Muitas vezes a gente entra em contenda com as pessoas, a gente tem que aprender isso, é o ensinamento de Jesus. Não adianta eu querer ensinar uma coisa que a pessoa não quer entender e nem vai querer entender. A gente também tem que entender isso, né? A gente tem que ser esperto e saber que não é aquele momento ali, não é? E a gente precisa primeiro crer e entender, não é? A gente segue uma doutrina e a gente tem que entender que a gente tem que... Por isso que eu digo que o conhecimento ele vai fazer você crescer, não é? Para que a gente possa poder conversar e poder estar dialogando com as pessoas. Mas você vê que esse conhecimento é importante. Então veja que ele passou por muitas situações, não é? Para que ele pudesse na verdade, fazer com que aquelas pessoas entendessem. E a gente viu, né, que Jesus ele começou com aqueles discípulos que ele foi buscando nas aldeotas, como diz aqui, Emmanuel, e daqui a pouco era 12, daqui a pouco era 20, 30, 40, 100, 1.500. Então, veja que daquela aldeota tão pequena, quantas pessoas, era multidão, né? Seguindo Jesus, como ele diz, né? Turbas seguindo Jesus. Então, começou com tão pouco e conseguiu chegar tão longe. Mas eu vou ler um pouco aqui o capítulo e a gente vai discutindo um pouco, vai discutindo não, a gente vai refletindo um pouco sobre isso. A minha forma de entender, a minha forma de ver, né, o que ele buscava. E ele começa com um trechinho de João, capítulo 14, versículo 22. Disse-lhe Judas, o Judas que ele fala aqui, não é o Judas Iscariote, o que entregou Jesus, mas Judas Tadeu, que também o nome dele era Judas. E aí ele diz assim: Senhor, de onde vem que tu has de manifestar a nós e não ao mundo? Isso é uma passagem de João, se você pegar ali João 13 a 17, você vai encontrar muita coisa legal, como também porque sempre que tem um versículo aqui, eu não só leio esse versículo, eu vou pegar toda a parte de João e vou ler, para entender um pouco, né? Aí você vê que ali naquele momento é o momento onde Jesus está com os discípulos, onde
Se pegar do 13 em diante, onde Jesus lava os pés, é uma preparação, na verdade, que Jesus faz para os discípulos, que ele já sabia que ele ia ser crucificado. Ele ali já sabia, então, ele ali do 3 em diante, capítulo 3 em diante, ele vai, que chama da Santa Ceia, já vai preparando, lava os pés do discípulo, e tem todos aqueles questionamentos, né? Então, essa parte aí é interessante, e aí ele já tem uma preparação, e nessa parte é justamente quando ele diz, Senhor, de onde vem que hás de manifestar-se a nós e não ao mundo? Ou seja, é a manifestação, é a aparição, é Jesus, né? Que vai vir aparecer a eles, e não o mundo, não é? Ao mundo em si vai aparecer pelas coisas que ele deixou, né? Pelos ensinamentos que ele deixou para as pessoas, inclusive para eles. Essa manifestação é para eles, onde eles possam dar continuidade, né? Ao Evangelho e é a questão do reino, no reino de Deus. Então, é essa questão que ele fala, né? Para que todos possam entender isso. Deixa eu pegar aqui um negócio. Só um instantinho aqui, que eu vou ver aqui para vocês, que ele fala, ele dá uma continuidade aqui. Né? Ele fala isso, né? Dá continuidade ao trabalho e o evangelho de Jesus. Então veja que ele era muito questionado em si pelos discípulos, sabe? Porque eles queriam entender, eles às vezes não entendiam, né? Porque isso acontecia. E eu acho que é o próprio Judas Iscariotes que, que entregou Jesus. Claro que tinha como Jesus diz, né? Que isso aí já estava escrito, que ia, que essa pessoa ia entregar ele. Mas o Judas, ele achava que quando os, os guardas viessem prender ele, Jesus ia fazer um milagre, uma transformação, e ia matar todos eles, né? Ele achava isso. Eu acho que é tanto isso que ele se arrepende e mesmo se suicida. Porque ele achava que Jesus ia fazer diferente, porque ele sabia que Jesus tinha esse poder, né? Essa condição, né? De fazer as coisas mudarem, mas não era isso, na verdade, o que Jesus fez. Mas é isso, de princípio, essa parte aí, né, desse capítulo 14, 22, é justamente esse, né, essa manifestação do Cristo, né, tanto da ressurreição, mas da manifestação dentro deles da questão de entendimento desse evangelho. E ele continua em adiante no texto, aí no primeiro parágrafo, ele diz: um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Ele diz, né, aqui, né, que é surpreendente a forma como Jesus escolheu. Ele não escolheu fazer uma coisa monstruosa. Ele escolheu uma coisa simples. É tanto que ele diz: não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Quer dizer, Jesus ele não quis aparecer, ele não quis fazer sensacionalismo com aquela chegada dele. Ele poderia ter feito uma coisa monstruosa, ele poderia ter trazido espíritos de uma envergadura. Claro, ele trouxe, claro, espírito, mas para fazer coisas transformadoras, para que ele se sentisse o poderoso, porque naquela época
Quem tinha poder, fazia coisas transformadoras, né? Fazia coisas grandiosas, e aí o poder era deles, né? Mas Jesus não buscou troféu de ganhar nada, né? E nem criou situação de domínio, como a gente viu que aconteceu, né? Domínios de guerra, né? de poder, né? Que acontecia naquela época. Isso era normal daquela época, mas ele não veio dessa forma, né? Aí diz aqui, ele chega em paz, a manjedoura simples. Ele chega em paz na manjedoura simples. Nasceu numa manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. É o que a gente falou agora há pouco, né? Ele chega numa manjedoura simples, trabalha, exemplifica, dando exemplo, né? Por isso que tem lá uma pergunta, né? Quem é o modelo maior para todos nós, né? Aí tem lá Jesus. Ele exemplifica com o trabalho, com o seu trabalho, né? E escolhe pessoas simples de uma aldeota para transformar a humanidade. Você vê, se a gente analisar, de quantas coisas grandiosas existiram no mundo para trás, antes de Jesus, né? Mas todas essas coisas, a gente analisando, elas se destruíram, não existem mais, viraram ruína. E hoje ainda permanece o Evangelho de Jesus por todo o mundo, não é? Então é uma coisa para que a gente possa refletir sobre isso. As coisas, né, de Deus, né, essa coisa de fazer essa mudança na nossa vida é importante demais, porque as coisas do mundo vai ficar aí, não é? Para o mundo inferior, toda a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. Ou seja, a pergunta que ele faz, né? De Tadeu. As criaturas vulgares só conhecem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreende espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos dominam por um dia para sofrer amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Então, existe ainda, né, no mundo, a gente sabe, principalmente no mundo político, muita coisa que as pessoas se impõem às demais, quer dominar. Existe aí a briga política que a gente vê no nosso dia a dia. Pessoas que faz, como ele diz aqui, proferido em tribunas sanguinolentas, ou seja, criam na tribuna, falam coisas. Essa semana eu escutei uma situação, né? Onde a pessoa estava falando ali que aquilo ali ia fazer e morreu um monte de gente, mas ele não estava preocupado com as pessoas que morreram. Ele estava ali proferindo o que ele pensava, o que ele achava, o que ele queria que acontecesse. Ele não está preocupado que vai morrer ninguém, não. Ele está preocupado com os objetivos dele, né? Espetáculos, como ele diz aqui, que ferem a visão, né? Então você vê que hoje em dia, por isso que ele fala da questão de ainda hoje ainda é conhecida isso, né? Por quê? Porque existe isso ainda. Pessoas que só pensam no bem delas. Ela está preocupada com os objetivos dela. Ela não está preocupada com o objetivo de uma população, de uma comunidade, de uma humanidade. Muitas vezes elas estão preocupadas com o objetivo delas. É por isso que veio quantas pessoas vieram para o mundo, vieram e deu para trás, né? Não conseguiram fazer a mudança. Alguns conseguiram fazer algumas mudanças, outros não conseguiram, com inteligência suprema, não conseguiram fazer isso. Porque essa questão do poder, da tirania, né, tomou conta delas, né? Então, elas não fizeram com pouco, elas queriam fazer com muito, e esse muito
despertou nelas o interesse, o poder, a vaidade, e tudo isso foi para trás, não conseguiu dar êxito. Por isso que o tema é, basta pouco. Então você vê quanto Emmanuel traz aqui essas reflexões para nós, né? Você vê que Jesus chegou numa aldeota singela e só com isso prepara a transformação da humanidade. É muito lindo isso aqui, né, não? É muito lindo essas palavras aqui. No aldeota singela e só com isso prepara a transformação da humanidade. É uma reflexão muito grande. Quanto no capítulo seguinte, ele fala de pessoas que são tiranas, né? Sentenças tiranas, profecia da tribuna sanguinolenta, apenas para compreender espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrer amanhã. Ou seja, esse sofrer amanhã é quando ele desencarna, né? Sofrer amanhã, quando chegar no mundo espiritual, que teve a oportunidade de fazer uma mudança, uma transformação na humanidade, como Jesus fez, ele tem a oportunidade. Aquelas pessoas que estão ali, elas estão tendo uma oportunidade, não é? De fazer uma transformação, de melhorar o mundo, de fazer um mundo melhor, né? Um mundo de menos de pouco sofrimento, um mundo onde ele pode ajudar aqueles que precisam mais, mas não. Eles estão pensando em outra coisa, né? Não perder o território, né? E poder e vaidade, né? Então isso é uma coisa que ele traz aqui para a nossa reflexão. Aí ele continua no texto dizendo assim: Jesus, todavia, falou à alma imortal. Olha que coisa linda. Jesus falou da alma imortal. Ele estava ali com os discípulos dele, falando das coisas de Deus, mostrando, né, o reino de Deus. Inclusive ele diz que o reino dele não é deste mundo. Ele, né, fala isso. O reino dele não é deste mundo. Sempre passando isso, né, que a gente sabe que é espírita, que quem morre é o corpo, o espírito, né, não morre, permanece. Então o mundo espiritual, né, é o verdadeiro mundo. É esse mundo que nós vamos ser recebidos. E o que é que eu estou fazendo aqui, né? O que é que eu estou fazendo de mudança? O que é que eu estou fazendo de melhoria? Aí ele diz que por esse motivo suas revelações nunca morrem. Olha que coisa linda, né? Jesus, todavia, falou a alma imortal. E por esse motivo suas revelações nunca morrem. Não é? Há 2000 anos, né, que Jesus esteve na Terra e até hoje pendura o Evangelho por todo canto, claro que de uma forma ou de outra, mas que está aí vivo até hoje. Né? Quantas coisas no outro, se a gente for olhar para trás, antes de Jesus, quantas coisas grandiosas tiveram e está tudo hoje acabado, em ruína, não existe mais. Mas o Evangelho, né? E não morreu, tá até hoje, né? Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Olha que coisa. Isso aí é uma pancada para a gente. Não é verdade? É uma pancada para a gente. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Então isso aqui é uma reflexão para a gente, né? Ele não precisou de nada, né, de necessária de evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Ele procurou de forma singela, ele procurou de forma fácil fazer isso, essa mudança, né? E não precisou de muito dinheiro. Claro, eu acho que na época teve dinheiro, as pessoas ajudaram, porque eles viajavam de um lugar para outro, né? E eu acho que tinha ajuda, claro, eu acho. Mas não era essa ajuda
econômica, que às vezes a gente precisa de tanta coisa para fazer as coisas funcionar. Ele não precisou disso, né? Nem também precisou de cidades, criar cidades enormes, criar aquelas cidades feito Roma, aquela coisa enorme para provar o poder. Não, criou nada. Morou na casa de Pedro, ia para uma cidade ou outra, ficava nos lugares onde ele era bem recebido. E assim ele foi, pregando o evangelho por todo canto, pregando a palavra de Deus, falando do Pai, falando coisas edificantes, mudando os corações de várias pessoas, não é? Não é o caso de Maria de Magdala, no caso de Bartimeu, no caso de é, Zaqueu, né? São mudanças aí, né? Que foi feita por Jesus, né? Por onde ele passou, né? Então veja que ele não precisou construir cidades fenomenais, coisas, né, grandiosas, não. Aí ele diz aqui, para terminar, né, o texto, ele diz, bastaram os princípios edificantes simples. Olha, eu falei, não tinha nem lido ainda para vocês. Bastaram os princípios edificantes simples, um aldeota sem nome e alguns poucos amigos, não é? Então veja isso, que precisou disso, né? Precisou disso, de princípios edificantes e simples, e um aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Eu lembro muito isso quando eu escuto a história do lado de Francisco. Eu me lembro muito disso aqui. Foi lá um lugar bem obscuro, né? Que aquele lugar ali é muito longe e um lugar bem difícil acesso. Viram lá uma pessoa que apresentou um lugar e o pessoal foi lá, Antônia, Dilson, os meninos aí do Selec. E lá montaram um trabalho, levaram as cestas, fizeram alguma reunião na casa de um ou de outro. Não é aldeota como está aqui, num lugar, um aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Foi isso que aconteceu. E lá montaram, criaram o centro. Hoje o lugar tem muita casa, é bem povoado, né? Tem muitas famílias morando lá. Interessante, né? É o que ele está dizendo aqui, foi simples, um princípio simples e edificante. Para a gente ver como as coisas funcionam. Porque as coisas, quando a gente tem vontade e coloca Deus, coloca Jesus nas coisas, não é? A gente consegue fazer essa transformação. E eu vejo aqui, por esse texto aqui, bastaram os princípios simples e edificantes. Um aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Então, os amigos, quando a gente tem amigos de verdade, né, pessoas de verdade, feito Jesus buscou, a gente consegue fazer as coisas funcionar. Não é preciso gente muito letrada, porque essas pessoas vão fazer muitos questionamentos, essas pessoas têm um pensamento formado, essas pessoas vão dizer, mas a gente tem que contratar isso, tem que contratar aquilo, fazer um planejamento não sei de quê, bababá, para as coisas funcionar. Não precisou nada disso. O pessoal foi lá, conversou, foram aos poucos, construindo, botando pedra sobre pedra e está lá funcionando, né? Graças a Deus, né? Ali a gente consegue trazer algumas pessoas e ali a gente consegue passar os ensinamentos de Jesus. Veja que Jesus, ele ajuda. Jesus, ele mostra, Jesus, ele faz construir, porque ali começou a ser um lugar onde as pessoas vão conhecer Jesus, através do Espiritismo, de uma forma até mais clara, não é? Mais clara do que do tempo dele, porque o Consolador Prometido veio ali, está ali o Espiritismo, mostrando, ensinando aquelas pessoas de forma diferente o Evangelho, mas também que ela entenda a mensagem do Cristo, não é? Que o Espiritismo veio trazer isso. Então, veja como é importante isso, né? Esse acontecimento. Aí ele diz assim: o portador da boa vontade sabe que foi esse o material que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre.
Olha aí, tá vendo? Que coisa linda, né? É o portador da boa vontade. Eu acho que a gente tem que ser portador de boa vontade, né? A gente precisa ser esse portador de boa vontade para que a gente possa fazer a remodelação da vida terrestre. Ou seja, quando a gente tem vontade de querer ensinar, de querer falar de Jesus, quando a gente quer fazer com que as pessoas melhorem, né? Acho que a gente tem essa ajuda, né? Que a gente precisa fazer com que essa pessoa, essa humanidade, essas pessoas que nos procuram, sejam uma pessoa melhor. Que a gente consiga fazer uma modelagem nela, que ela tenha essa vontade também de querer mudar, de querer fazer que a vida dela melhore. Eu digo sempre isso, que a gente precisa estar com os ouvidos bem abertos, que a gente precisa estar com os olhos bem abertos, para que a gente possa ver e que a gente possa ouvir esse Evangelho, esse Jesus que vem a todo dia nos ajudar, que os Espíritos de luz que vêm nos ajudar, que nós anjos de guarda que vêm nos ajudar, que a gente possa estar aberto para isso, né? Por isso que Jesus, vinde a mim todos que estão cansados, fadigados, que eu vos lhe aliviarei. Mas muitas vezes ele nos chama, mas a gente não vai. A gente fica adiando, a gente fica, né, dizendo que vai depois, que faz depois, que vai mudar depois. Mas só precisa pouco, né? Como diz o tema, basta pouco, né? Basta pouco para que a gente possa fazer alguma coisa. Porque nós todos somos discípulos de Jesus e temos aí a nossa parte a fazer no nosso dia a dia. Bem, meus irmãos, é esse meu entendimento desse áudio sobre esse tema, basta pouco, que a gente possa com pouco fazer o muito, né? E que Jesus, que os Espíritos de Luz continuem nos abençoando, nos guiando nessa caminhada. Que Fabiano de Cristo, mentor desta casa, do SELEC, possa continuar nos intuindo, nos ajudando, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que é feito aí no centro. Que a gente possa cada dia, aos poucos, né? Mais firme, né? Na caminhada, seguir adiante com o nosso exemplo, com a nossa melhora, com o nosso progresso. Agradeço bastante a oportunidade e que o Mestre Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Muita paz, muita luz para todos. Fiquem na paz, meus irmãos.